Mais um vídeo aqui no Luana Sem Filtros. Vamos então falar do caso, né, da senhorinha, gente, da senhora lá que achou que estava namorando o Brad Pitt. Eu não vou colocar vídeo dela aqui, não vou expor a cara dela, apesar de que ela se expôs, né, porque a polícia quando gravou ela não tinha mostrado a cara dela. Aí ela foi lá, deu uma entrevista e mostrou a cara dela. Mas a gente não vai mostrar nada não. Esse aqui é um canal de opinião, a gente tá falando, né, de opiniões de relacionamentos, de filhos, de não sei o que. Então, se inscreva nesse canal, se inscreva. Vamos então dar nossos 2 centavos aqui, né? Nossa opinião sobre o caso. Gente, olha só. Ela chegou e falou que estava ali esperando o Brad Pitt. Que ela tinha certeza que tinha conversado com ele, porque ela tinha feito chamada de vídeo com ele. Gente, hoje a IA, ela pode criar qualquer coisa. Ela pode criar o Brad Pitt falando o seu nome, conversando com você. Mas pessoas mais velhas não sabem identificar. Dá para identificar, dá para ver com uma coisa meio robótica, mas as pessoas mais velhas nem sabem que isso pode acontecer. Então, como ela viu, deve ter visto um vídeo do Brad Pitt lá conversando, né? Então, achou que era pra ela. Porque deve ter falado o nome dela, alguma coisa assim, né? Então, ela caiu no golpe. Ela foi lá. Aí, depois, ela deu uma entrevista lá falando que era tudo brincadeira. Que ela quis ali mostrar pro filho dela que era brincadeira e tal, só que... Só que no meio do vídeo dela falando que era brincadeira, ela chegou e falou assim, não, mas por que o Brad Pitt não poderia ser meu amigo? Não poderia ficar comigo? Então, eu vou falar uma coisa aqui, gente. Eu peço até desculpas, mas é minha opinião, né? Teria problema. O Brad Pitt não seria seu amigo. Não. O Brad Pitt não seria meu amigo. Ele não seria o nosso amigo. Porque ele é o Brad Pitt. Ele é um dos homens mais famosos do mundo, mais ricos do mundo. Esse homem tem acesso a pessoas milionárias, entendeu? Não que a gente é pior do que o outro, não, mas ele não tem acesso a pessoas comuns, entendeu? Ele não tem acesso. Ele é o cara, um dos caras mais cobiçados do mundo, você entendeu? Então, não, gente, a gente também precisa ver que o cara lá milionário, famoso, por que ele vai querer ficar comigo? É igual... desculpe eu estar sendo rude, mas eu estou sendo verdadeira. Não vai, minha senhora, não vai. Por exemplo, lá no meu canal, Vamos Falar, que é um canal de filmes, tá aqui na descrição. Se você gosta de filme, eu tenho um canal sobre filmes, tá? Tá aqui na descrição. Lá no meu canal, gente, o que eu faço? Eu gosto muito do Jim Carrey. Eu sou apaixonada pelo Jim Carrey. Eu acho ele lindo, pode rir de mim, tô nem aí. E aí, eu sou muito apaixonada pelo Jim Carrey. E aí eu falo que ele é meu marido, que ele não sabe, que não sei o quê. Mas eu falo, gente, na zoeira, porque eu sei que o Jim Carrey nunca vai casar comigo. Nunca vai querer casar comigo. Porque eu sou, sei lá, gente, eu não sou ninguém perto dele, assim, de famosa, eu quis dizer, não de pessoa, de caráter, essas coisas, não. Mas eles não têm acesso a gente. E eles nem precisam, entendeu? Então, quando eu falo que eu vou casar com o Jim Carrey, é zoeira, eu sei que eu não vou casar nunca com ele. E o Jim Carrey, por mais que ele também seja um ator muito famoso, muito amado, ele não é o mais cobiçado do mundo. Eu acho ele lindo, mas muita gente não acha. O Brad Pitt, além dele ser tudo isso, ele é cobiçado, o homem é um dos mais gostosos, o homem tem 60 anos e ele é gostoso até hoje, entendeu? Então não, minha senhora, ai, por que ele não seria meu amigo? Porque não seria. Porque não seria amigo da gente. Quando eu falo dela, eu tô falando de mim também. Não seria, gente. O Brad Pitt não, ele não teria acesso, entendeu? Então, a gente também precisa ser realista nessa vida. Eu sei, deve ser carência. E ela é casada, gente. O marido ficou sabendo. Parece que a família está deserdando. Parece que foi pro mundo todo, então ela está sendo zoada. Essa mulher vai precisar de muita ajuda, gente. Muita ajuda. O que a carência não faz, né? Então, assim, óbvio que o marido ficou chateado, que expôs, né? Agora que ela colocou a cara dela, expôs e tudo, né? Então, assim, a gente precisa ficar muito com os olhos abertos e a gente que tem pessoas mais velhas na família, a gente precisa conversar que isso existe. Não, mas eu vi o Brad Pitt mexendo a boca e falando meu nome. E a inteligência artificial dá para fazer isso. E não é difícil, pessoas que trabalham com isso, não é difícil. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá, gente? Um dia desse. Mais uma vez, eu sou muito fã do Jim Carrey, assim, eu sou apaixonada pelo Jim Carrey, é o ator favorito da vida, e eu sempre falo que eu quero casar com ele, mas eu sei que eu não vou casar com ele, eu sei. Mas eu sempre posto isso no meu Instagram, eu coloco fotos do Jim Carrey, não sei o quê. Eu juro por Deus, teve um dia que um perfil do Jim Carrey me adicionou, tava assim, Jim Carrey te adicionou, eu falei, opa, o que é isso?
Quando eu fui ver o perfil, gente, ele não tinha nem 1.000 inscritos. O Jim Carrey não vai ter 1.000 inscritos. Impossível, né? Impossível. Aí eu pensei assim, não tinha o Vzinho de verificação e tal. Não é o Jim Carrey. Aí eu nem me inscrevi e tal, mas tem como você mandar mensagem. Aí ele mandou mensagem, eu juro pra vocês, gente. Era um áudio com a voz do Jim Carrey, com a voz dele, um áudio. Ele falando em português que tinha me achado linda e que queria me conhecer. Tá entendendo? Se eu sou uma pessoa que eu não conheço a inteligência artificial, se eu sou uma pessoa mais idosa, que nem sabe usar rede social direito, eu ia acreditar. Primeiro, Jim Carrey nem tem rede social. Eu sou fã dele, eu sei disso. Ele nem tem rede social. Mas tudo bem, vai que eu não sei disso, mas dá pra ver que não era a rede social dele, que se fosse ele teria 50 milhões, pelo menos, de inscritos, teria o Vzinho, e ele não me mandaria uma mensagem em português. Eu fiquei pensando, o Brad Pitt, quando falou com ela, né, falou em português ou ela sabe inglês? Se ele falou em português, nem isso, né? A pessoa. Então eu acho, gente, que eu fiquei com muita dó dela. Não é legal a gente ter dó, mas eu fiquei com dó porque isso saiu no mundo inteiro. É uma pessoa que não deve mexer com a internet, não entende. Porque eu pensei assim, pô, leva na zoeira, mas aí, coitada, ela não tá esperando. Gente, isso parece que foi pro mundo todo. Porque o Brad Pitt é conhecido no mundo inteiro, né? Então ela virou chacota, o marido deve ter ficado muito com raiva, os filhos. Ela virou chacota na família. Deve ter virado chacota na igreja, entendeu? E tal, que ela vai. Então eu fico com muita dó. Então é por isso, gente, que a gente precisa trabalhar a nossa carência. Trabalhar uma terapia. Para de pensar, tem gente. 2026. E tem gente que acha que terapia é pra coisa de doido. Não é não, gente. Não é não. Então, assim, se você precisa de uma terapia, vá. Se você. Luana, eu quero confessar com um padre, um pastor. Então vá. Procure ajuda e saiba, e você que é filho, nós que somos mais novos, nós que mexemos com internet, com rede social, com inteligência artificial, temos que conversar, gente, a gente tem que conversar com as pessoas mais velhas da nossa casa, um avô, uma avó, um tio, uma tia, mãe, pai, converse, gente, porque, mais uma vez, se ela viu o vídeo do Brad Pitt mexendo a boca falando o nome dela, na cabeça dela não tem como. Que ela falou pro policial, ela falou ainda meio assim, eu sei que é ele, porque eu vi ele falando comigo. E a gente sabe que é fácil para golpista fazer isso. Mas uma pessoa com mais idade não sabe. Então também é função da gente conversar. Largar o celular na mão de pessoas idosas é perigoso, porque eles não sabem. Quantas vezes, né? Porque eu assisto o canal da Dani Borgione, Sobrevivendo na Turquia, maravilhoso, gente. Assistam o canal dela, maravilhoso. Que ela fala sobre golpes, golpes da Nigéria, golpes, né, de lá longe, né, que faz não sei o que e tal. Quantas pessoas vieram me adicionar no Facebook com um nome estrangeiro, nome árabe, não sei o quê, nome da Nigéria, que não sei o quê, então, entendeu? E aí eu fui lá e bloqueei logo. E conversando comigo por Google Tradutor, entendeu? E tal. Então a gente precisa ficar mais atento, a gente precisa trabalhar a nossa carência, porque uma pessoa carente, ela é alvo dessas pessoas. Porque, por exemplo, lá no meu Instagram, que eu coloco que eu sou solteira, eu coloco umas piadinhas às vezes, né? Não sei o que, a vida da solteira. Às vezes eu coloco uma piada. Eu tô colocando uma piada, mas o golpista pensa assim, essa menina tá solteira, ela tá carente, ela vai cair. Porque esses golpistas, eles estudam a gente. Ué, o cara veio com o perfil do Jim Carrey. Quantas pessoas... O Jim Carrey tem muitos fãs, óbvio. Mas quantas pessoas são fãs dele ao ponto de falar que casaria com ele, que é apaixonada? Não são tantos, entendeu? Então, a pessoa chegou com o perfil, pesquisou a voz dele, o sotaque dele, tudo certinho, para falar comigo. Por que o Jim Carrey, para mim? Porque ele estudou o meu perfil. Porque ele viu o meu perfil. Essa menina gosta do Jim Carrey, então eu vou lá. Vou criar um perfil, vou não sei o quê. Então, essas pessoas, elas estudam a gente. Então, a gente precisa estar ligado. Porque, infelizmente, não dá para acabar com os golpistas. Mas dá para a gente se proteger. Então, se você
tem uma pessoa idosa na sua família e ela não sai da rede social, conversa. Manda esse vídeo para ela, manda um vídeo da Dani Borgione sobrevivendo na Turquia. Ela fez um vídeo desse caso também e ela tem mais propriedade para falar. Converse, gente. Porque cai mesmo. As pessoas rindo dela, não sei o que. Posso falar? Cai mesmo. Cai mesmo. E com inteligência artificial, gente, ficou, ó, uma delícia para esses golpistas agora. Ficou uma delícia. Ficou muito mais fácil. Então, vamos conscientizar os idosos da nossa família. Porque a pessoa carente, a pessoa que não conhece, ela cai mesmo, tá? E, senhorinha, se por um acaso esse vídeo chegar para a senhora, para você, daqui a pouco tem outra pessoa, daqui a pouco tem outra coisa para as pessoas falarem e vão esquecer de você, tá bom? E fica tranquila, assim, porque ela falou assim, acabou com a minha imagem. Você não fez nada de errado. Não foi você que foi o golpista, não foi você que foi lá e arruinou a vida de alguém. Você caiu no golpe, foi engraçado, né? Poxa, o Brad Pitt vir aqui, morar no Brasil aqui, não sei o quê. Então, tipo assim, foi engraçado, as pessoas estão rindo da sua cara, mas não tá acabando com a sua imagem, porque você não matou ninguém, você não roubou ninguém, você não fez mal a ninguém, você não foi cruel com alguém. Não, você caiu num golpe. E todos os dias as pessoas caem em golpes, entendeu? Então não pensa que acabou com a sua imagem, não. As pessoas estão rindo de você, mas daqui a pouco aparece outra coisa, as pessoas esquecem de você, tá bom? Não fica pensando isso, não. Acabaria sua imagem se você tivesse feito uma coisa de mal para alguém. E ficar de olhos mais abertos, né? Porque, gente, Brad Pitt não vai conversar com a gente, não, tá bom? Não vai, não. Jim Carrey não vai conversar comigo. Tom Cruise não vai pedir você em namoro. Keanu Reeves não vai pedir você em casamento. George Clooney não vai pagar uma passagem para você ir embora daqui. Tá bom? Não vai, não. Porque eles estão em outro acesso. O mundo deles é muito diferente. Eles conhecem outras pessoas. E é isso. Tá bom? Então é isso, gente. Então, mais um vídeo aqui do Luana Sem Filtro. Espero ter ajudado. Espero ter falado da minha opinião. E também dê a sua opinião sobre esse caso que bombou aí no Brasil e no mundo, né? Muito obrigada. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.